E agora sim vamos ao próximo debate. O tema da nossa próxima discussão trata da comunicação entre as empresas e os seus acionistas, que, especialmente nas novas corporations, assume desafios ainda maiores, como nós já pudemos ver nas discussões anteriores. Vamos então analisar as melhores estratégias para viabilizar a continuidade e o monitoramento dessas empresas, abordando não apenas a comunicação tradicional via RI, mas também o papel do Conselho de Administração durante todo o processo. Para isso, eu gostaria de convidar agora ao palco o moderador, vice-presidente do Conselho de Administração do IBRE, senhor Geraldo Soares. Por favor. Convido também os debatedores, primeiramente o Managing Director da Sodali, senhor Giulio Pediconi. Pode subir ao palco. O presidente da APIMEC São Paulo, senhor Reginaldo Alexandre. E, por fim, o presidente do Conselho da Bematec, senhor Volney Bertiol. Passando a palavra, então, ao moderador, senhor Geraldo Soares. Bom dia. O que é isso? Não sei o que é isso. Bom dia a todos. Esse painel a gente vai fazer uma estrutura um pouco diferente. O Giulio Pediconi ele vai fazer uma apresentação rápida, uns 15 minutos, mais ou menos, e depois o grupo inteiro aqui vai fazer um debate e a gente passa para a plateia, tá ok? O debate vai ser sobre comunicação, acionistas, a empresa com os acionistas. Eu acho que essa questão que já veio no painel anterior, a colocação da Sandra Guerra, tem tudo a ver com isso, que é como que o Conselho tem que se comportar, qual é a postura do Conselho numa corporation. Acho que a gente vai focar muito nesse sentido, nesse painel. Então, eu queria passar a palavra para o Júlio, para ele iniciar. Por favor, Júlio. Só um comentário. O Júlio ele vai fazer em inglês a apresentação. Ele entende perfeitamente português e fala portunhol. Então, no debate, ele vai falar em portunhol, tá ok? Yes, I'm sorry for my English, but the panel, we can do it all in Portuguese. If I manage to begin the presentation. Now. Fantastic. So when Mauro asked me to speak about the topic of company communication with shareholders and governance and policy matters, I thought that my scope should not limit itself to give you some case studies from our experience, situations in which companies and initiated by companies or shareholders in which have led to positive results, the rules of the game to a certain extent, but especially try to answer a fundamental question, or at least give some hints to answer a fundamental question, whether this works or not, whether in effect company communications with shareholders on governance matters offers both for companies a better way to manage their corporate governance responsibilities, but also for investors a better way to exercise their stewardship duties, their oversight over portfolio companies. One thing before going into the topic is here we are speaking about a symmetrical process. It's not something that's putting pressure on one side or another side. Both parties have to be convinced that communicating on corporate governance matter is a better way, or it's a progression towards finding a better mutual agreement. They have to organize themselves internally, which is not easy, both for companies and for shareholders. And eventually they have to define, and this is what is happening now, the rules of the game. No. I don't know how this thing works. There it is. So the answer to my question, does it seem that we are
that we can answer positively this question? Well, it seems that likely that this is going to be a positive answer. This is because companies are facing an unprecedented array of challenges in dealing with their shareholders that are shifting importantly the focus of corporate governance. I just mentioned some like long-term market trends, like for example the increasing presence of institutional shareholders, increasing diversity, levels of dissent, the shift from long-term to short-term investor, the increasing interest of the media for business issues and scandals. This is changing, is affecting a lot the way in which companies relate to their shareholders, as well as the corporate governance reform movement. 20 years, 2 decades of reform movements, which has led at least to one very clear result. The board is on the spotlight. The board increases its power, but obviously also an increased level of accountability, an increased deference from shareholders on the capabilities, on the importance of the board within the corporation. Other aspects, the proliferation of shareholder activism, increasing shareholder rights, as for example voting on compensation, which was unthinkable years ago, only some years ago, and other topics like the increase of environmental and social concerns. And obviously, as usual, why not new initiatives, rules, regulation? We are, in the end, less for Brazil, but certainly for Europe, where I come from, and the US, in the wake, hopefully, of a financial crisis. And there's been a flood of rules and regulation. These have affected the financial services sector, have created more a push for transparency, increased risk management. But if I had to single out one aspect which is important for our discussion of today, this is stewardship codes. I will enter to this because this is directed to shareholders and not to companies. So all this push has created a fundamental shift in corporate governance, passing from theory to implementation, from external metrics to internal conduct of the company and the board, from compliance to practice. Shareholders, there's now 90% a global consensus on how corporate governance should look outside the company. Now the push is on understanding, on having from the company, from the board of the company, and we heard this in the previous presentation, a more detailed and substantive explanation on how corporate governance is implemented within the company and how it relates to business strategy and goals. Going to shareholders for a second, as I said, stewardship codes, what has happened? Financial crisis, regulation on the financial sectors, but at a certain point, ironically, maybe, the spotlight has turned on investors. You all know this very, very well. And there's been a clear recognition that the system that was in place for scrutinizing companies, portfolio company, obviously had failed at some extent in some way. And so the debate came in the countries which have big, large global investors, in the United States, in England, and England came out in 2010 with a stewardship code. Stewardship means a lot of things, and it's nearly a philosophical term, but definitely, and one of the criticism that came out of this, in the reading of the code, but what is very interesting for us today is stewardship was reduced to engagement. In the end, the Financial Reporting Council in the UK was saying, now you go out, you speak with the companies, you understand, you increase dialogue with the companies, you try to make yourself a much more holistic view. Obviously, we're speaking about long-term investors that, as we heard before, wanting to understand what's the culture of the company, the business strategy of the company, the human component. You bring governance at the second level by communicating. You adopt, comply. You ask companies to comply or explain. And we all know that from a corporate governance standpoint, explain is the key word. Rather than comply, which obviously is fundamental. So the principle here is dialogue fosters change, increases accountability, and reduces confrontation. Okay, this is what we have to keep for the theoretical part, I think, of the presentation.
And now, I'm done with the theory and entering into the practice. The first thing I thought I should have done when preparing the presentation is to try to give some evidence that I'm not speaking about something which is aspirational or only aspirational, but something that is already existing, obviously in some countries more than others. But as we're speaking about these global corporations and global investors, if it happens in England, in France, in Spain, it has to happen elsewhere very, very soon. And the numbers surprised me too. This is all public numbers, so it's not even from our experience. Are investors and company engaging, speaking, communicating about governance, not only about financials? If you look at that, you might say yes. I took BlackRock as a first example because, I know there's BlackRock representatives in the room. And in January of this year, a letter which was published and explained why by the chairman of BlackRock was sent to the top 600 companies and saying, we want to sit down and engage with you. Vanguard, Fidelity are implying since this year the same model. I took an example, and think of it. 600, 500. It's a huge commitment. This is what I think is important to think, besides the dynamics which we'll go after. I took a very US example, the example of CalSTRS, the Californian Teachers Retirement Fund, because this is really what this communication on government matters should mean. CalSTRS filed 28 resolutions, shareholder resolution, this is a US topic obviously, at AGMs of US companies, and following an engagement, it withdrew 21 of these 28. What that does mean, if you ask the investor is going to say, we were able to exercise sufficient pressure to have the company understand. If you ask the company will tell you that, we've been able to explain why this makes sense for us, especially, and to get the trust and the approval for our resolution. As always, the truth, with communication, is in the middle, and it's the very interesting part of what we're speaking today. Going to companies, in the US, I just got a study from Pricewaterhouse that says that 60% of the boards engage regularly with their shareholders on governance matters. Not even company, the boards. This is experience drawn, estimates from our experience. Look at France. In France, we estimate that, between our clients and other companies, 1 out of 2 companies have a plan every year in October, November to outreach about the topics of the general meeting. I have an example of UBS, which is very public. After 3 years passing their resolution on remuneration with 52%, 60%, the chairman of UBS said, okay, now it's finished. We cannot take this risk anymore. And we are going to outreach our shareholders. We want to understand. Unless we know what we're doing wrong, then it's always the company, the board that decide. That is very clear. We'll get into this. But it is important to mention this. And the last part of my presentation, I finally got this. The last part of my presentation goes on the rules of the game. Obviously, it's something that began in 2010 as an industry, if I may say, like that. So, obviously, what I try to do in these 3 slides is to sum up, why you would do it if you're a company or if you're a shareholder, why this would be useful for you, how, what, the when, the basic questions. The basic questions for defining the frame and the battle camp and deciding whether to engage or not, both for companies and for shareholders. Both can initiate the process. We're speaking about communication. So the why, we've been speaking about it. I'm not going to go further on this. There is a general interest which I try to summarize and increase mutual trust, alignment between companies and investors, and obviously there are objectives for both of the companies and both the investors, which I mentioned there. I just wanted to raise the attention on what the perfect engagement should look like. And there is quite of acceptance from both boards, companies and shareholders that this is the perfect engagement outcome, if I may seem. Have the company very aware of what are the concerns, the expectations of the shareholders, so that they are articulated clearly, but in the end, a deference that the board, it is the duty of the board to
take the decision, which it believes obviously being in the right interest of the corporation and its shareholders, and protect and enhance shareholder value. This comes to the capability of taking decision you were mentioning before. So, I mean, we are in a world of reducing confrontation, increasing accountability, obviously, on both parts to a certain extent. The how would you do it? So it's clear that if you look at where I wrote escalation, negative voting, filing shareholder resolution, divesting, that is the classical, you know this very well. The novelty to a certain extent is in these private discussions between the parties in which, the company listens to the concerns and expectation, the long-term structure, on the succession planning, on the governance-related topic. And there's another question whether this has to be done alone or collectively. There are many attempts to try to do this collective discussion between companies and shareholders. The truth is that it's already so tough to put together meaningful representation of the companies and of the shareholders, and we'll get this, that, now what we're experiencing is one-to-one, let's say, meetings. The when and the what, also to go quickly, can be put together. There is a tradition in countries in which corporations are, let's say, with a fragmented ownership, to present the resolution, and then for the company to go and struggle to get the approval of these resolutions. This exists structurally, in a way or the other since many years. The difference now, obviously, when you're doing that, you are a bit handcuffed to a certain extent. The topics are the AGM topics. There's nothing you can really change. There is one extreme that to retire, to withdraw the resolution, which it's something everybody would like to accept. And the discussion is meaningful, but restricted to the urgency and to the topic. The whole point of this communication is now, when I'm speaking, is already companies going out and reaching shareholders, and speaking about the corporate governance, about AGM topics, about topics that are out of the AGM, because that leaves them time in November, December, January to reconsider, in the terms I was saying before, to adapt, to explain, in the case in which they decide, that too bad for the concerns, but we have to go in this direction. This creates also a level of quality of the proxy material which is much higher, obviously, because the company has understood much better what are the concerns, and it's explaining why or not it is following certain concerns. And my ending slide, I think this is the million-dollar question to a certain point, and we could speak a lot, but now I'm at 14 minutes, so I will stop my conversation, because I probably will be speaking about this topic. But I would just like to raise your attention on two topics. The fact of who has to engage on governance matter is a big challenge for both companies and for shareholders. And probably it's tougher for shareholders, at least for what we're seeing in our experience. Mauro told me before that at the annual conference of the IBGC, the question was asked to whom whether the company should take this responsibility. And the prevailing answer was IRs. The IR function. This is definitely an answer, but probably it's not the total answer. In the end, governance is a broad responsibility, and what we're seeing in practice is that some companies are going, let's say, through the IR route. Some other companies are organizing with, people representing the board secretary or the corporate governance officers, like that. But what is happening, especially this year, this is still a new process, that the companies are beginning to create these mixed teams with investor relation representatives, corporate governance representatives, in order to be sure that they're able to address both parts of the brain of the shareholders, incorporate and make sure that what they're presenting at the AGM is actually having a good chance of passing. I let aside the issue of the board, but we are convinced that from our experience that board communications, filtered or unfiltered, and way that in which a company can give this type of information in order for the board to communicate is going to be the corporate governance challenge of the years to come, at least in this field.
For investors, and now I end, as I told you, that's even a greater challenge, because there is all these corporate governance departments creating. It is very tough also practically to put together the portfolio manager, the corporate governance officer, the ESG officer to go and speak to the conference. But what is to an outreach with a company? But what is very, very difficult is how these different inputs that come from these sectors is calculated within the company, how decisions are taken, which decisions should be more, also with a general meter, and more financially driven, which have a larger long-term effect. We still see, discrepancies, portfolio managers that says, there's no problem, we will vote for the transaction, and on the other side the votes arrive. No, there is still a big work that has to be done. So, just closing my presentation, I think that if these questions are answered in a positive way, and there is a struggle in the two camps and in finding the rules of the game, this process will eventually lead to an increased level of, for companies and for investors to exercise their duty and responsibility within the corporate governance arena. Thank you very much. Bom, obrigado, Júlio. Maravilha, por favor. Bom, a gente vai discutir aqui, então, a comunicação entre uma empresa e o acionista numa corporation, né? Uma empresa sem controle definido. Eu queria fazer uma separação para os demais debatedores aqui, no seguinte sentido: a gente não vai falar aqui de relações com investidores, não é isso que nós estamos tratando aqui, certo? Relações com investidores, eu acho que até vocês receberam aí o material do CODIM, melhores práticas de divulgação de informações, acho que tem um trabalho bem interessante que continua sendo realizado. As empresas têm que fazer melhores práticas de comunicação com os analistas, com o mercado em geral, não é isso que nós vamos debater aqui. O que a gente vai debater, numa corporation, aumenta muito a responsabilidade do conselho, por ser uma corporation, por não ter controle definido, e também aumenta muito a responsabilização dos investidores, quem está investindo naquela companhia. Acho que é um debate bem interessante para ser feito aqui na MEC. O próprio mercado investidor, os acionistas daquela empresa que ele está investindo, ele tem que acompanhar, ele tem que discutir estrategicamente aquela companhia, ele tem que estar presente naquela companhia, ele tem que estar conversando com aquela companhia. E até na visão do Júlio, que ele colocou aqui, eu acho que muito bem, a posição do conselho é fundamental. Pode ser um porta-voz, pode ser de outras formas. Eu acho que é isso que a gente gostaria. A provocação que eu gostaria de fazer, principalmente para o Reginaldo e para o Volney, as experiências que eles têm em conselhos, o Reginaldo também, além disso, como presidente da PMEC. Como será que deveria ser esse relacionamento? Será que ele deveria estruturar? Será que deveria estar no regulamento interno da companhia? Como que os investidores e o conselho de administração podem interagir visando agregar valor para a companhia, melhorar cada vez mais a companhia, ter uma comunicação adequada, efetiva, e não só na época da Assembleia, né, não só quando vamos votar, não, mas durante o processo da companhia. Como que a gente faz isso? Como que a gente pode construir isso, estruturar isso com uma boa governança corporativa? Volney? Obrigado, Geraldo. Bom dia a todos. Eu gostaria antes só fazer um comentário. Eu acho que a experiência minha nesse processo, ela é curta no tempo, mas talvez longa, né, na profundidade. A empresa que eu ajudei a fundar, ela começou em 90, e em 2007 ela veio a mercado. Então, boa parte da história que a gente ouviu aqui, do Galó principalmente, talvez do processo que ele sofreu no início, de não ter contato com o investidor, a gente já pegou essa história um pouco mais, né, esse caminho mais asfaltado, né? Então, de 2007 para cá, acho que a história foi mais simples. Mais simples do ponto de vista de comunicar com o investidor, mas talvez complexo, como é em qualquer organização, essa comunicação. Ainda numa companhia relativamente pequena, com pouca cobertura de analistas, a dificuldade de você, então, interagir com o seu acionista ou com o potencial investidor, ela aumenta, né? E aumenta, então, a responsabilidade da companhia de preparar esse canal de comunicação. Porque a comunicação ela sempre tem duas vias. Eu acho que cabe à companhia, primeiro, levar a informação, porque a comunicação começa com a disponibilização da informação. E garantir que essa informação chegue de forma transparente e igualitária a todos os interessados.
E aí tem todos os canais já conhecidos, acho que todos vocês conhecem, não é o nosso propósito aqui discutir. Ocorre que, em algum momento, você tem que tirar um pouco mais do teu acionista. Ou seja, ele quando toma uma decisão de investir numa companhia, ele toma uma decisão pelos números, pelo que é a companhia hoje, mas ele também quer olhar o futuro, né? E muitas vezes esse futuro você não consegue transmitir racionalmente, em números, em papel, em texto, e às vezes isso está na emoção, está no olho, isso está naquele sentimento de confiança que você precisa interagir. E aí vem essa discussão de como deve ser feito. Para mim, na minha vivência, eu acho que o caminho natural disso é via RI da companhia. O RI da companhia ele tem que ser o veículo natural dessa comunicação, ele tem que estar estruturado para responder a essa demanda. Em alguns casos, nós tivemos um RI que era o CFO, em alguns momentos a gente teve um RI que era só RI, e agora, nesse momento, o RI é o próprio CEO da empresa, né? Por que isso? Porque a companhia é um órgão, é um ente dinâmico, os seus acionistas mudam, a configuração dos seus acionistas mudam, a demanda de informação dos acionistas mudam conforme for o tipo do acionista que está interessado e está investido na companhia. Então você tem que adequar, e cabe à empresa, assim, criar esse papel de poder colocar o melhor interlocutor possível perante o seu público, o seu mercado. Agora, o RI ele não esgota em si essa conversa, né? E a gente foi percebendo isso ao longo do tempo, e principalmente esse ano, especificamente esse ano, a gente tomou a decisão de que o Conselho deveria ter um papel mais importante nessa comunicação. Ele sempre teve um papel um pouco secundário, meio que de apoio ao RI, de backup, quando de repente tinha alguma informação mais importante, que o RI ficava, ou o próprio CEO ficava um pouco não estava à vontade, então o Conselho estava ali disponível. Ou em momentos esporádicos, no caso de uma assembleia, onde o Conselho então faria interlocução com os seus acionistas. Esse ano a gente percebeu que isso não bastava, né? Como eu falei, uma companhia como a Bematec, ela precisa estar criando os seus canais de comunicação, porque ela não é tão exposta à mídia e não tão exposta aos analistas. Então, nós acabamos tomando a decisão esse ano de que o Conselho deveria ter uma interlocução um pouco maior, um papel um pouco maior, com alguns propósitos. E o principal deles era dar ao acionista a visibilidade, o canal de comunicação. Porque o Conselho ele é o reflexo do acionista dentro da companhia. Então, ele tem que ser esse interlocutor, ele tem que abrir as portas para ser esse interlocutor. Só que aí é um problema, porque ele não pode fazer isso de forma discricionária, ele tem que fazer isso de forma equânime a todos os acionistas. Então, nós definimos que teria que ter um porta-voz, no caso nosso, lá hoje o porta-voz é o próprio presidente do Conselho, por algumas razões. A primeira, porque ele acaba tendo uma visão holística e podendo levar a visão da companhia como um todo. A segunda é que você tem conselheiros de todos os tipos. Você tem conselheiros que são acionistas há muito tempo na companhia, você tem conselheiros que são totalmente independentes, você tem conselheiros que representam alguns acionistas minoritários, apesar que lá todo mundo é minoritário, então todos os conselheiros representam de alguma forma um minoritário, mas ele tem um certo comprometimento ou compromisso com quem o indicou até o momento que ele foi indicado. A partir dali, até para preservá-lo e não ter ele o canal de comunicação direta com o grupo que o indicou, o presidente do Conselho assume esse papel e preserva, inclusive, esse acionista no sentido de garantir que a informação chegue de forma equânime e transparente. Então, para concluir, Geraldo, e talvez trazer essa comunicação, a minha participação é assim, primeiro, a empresa ela tem que realmente estar preparada em criar esse canal de comunicação. Usando todos os recursos disponíveis, né, que todos vocês já conhecem, que as áreas de RI possuem, os momentos onde a companhia vai a mercado e faz as suas comunicações oficiais. Então, isso é básico e ela tem que fazer, mas eu acredito sim que o Conselho tem um papel fundamental, principalmente na definição de, primeiro, o que os acionistas pretendem, por que eles querem investir naquela companhia e qual que é a visão de futuro. Eu sou obcecado por alinhamento de interesses. Eu acho que se você tem um grupo de acionistas ou investidores interessados numa companhia, é importante você entender quais são os interesses que estão ali, poder alinhá-los, se é possível alinhar, né? E sempre é possível, né? Você sempre busca e encontra pontos de convergência. Então,
esse trabalho, ele acaba sendo um trabalho mais de conselho, porque é ele que no final do dia, na próxima assembleia, vai ser trocado pelo próprio acionista, né? Então o acionista ele tem que ter essa facilidade, esse caminho, até para, se for o caso, trocar o próprio conselho. Ele tem que estar à vontade em fazer essa decisão com muita razão e emoção, né? Mas está seguro da decisão que ele está tomando. Excelente. Reginaldo? Em primeiro lugar, eu acho que é interessante ressaltar que esse diálogo entre acionista e conselho, ele é bem-vindo, ele é produtivo, ele contribui para um melhor alinhamento de interesses, portanto, pensando num horizonte mais amplo, para a mitigação de riscos e para a própria perpetuidade da companhia. Agora, é preciso ter sempre alguns cuidados. O primeiro é de independência. É preciso que o conselho conserve a sua independência, o conselho como colegiado, o conselheiro em particular, e não confunda o interesse do acionista com o interesse da companhia e de todos os acionistas. E é fácil dar um exemplo disso, né, de como, às vezes, o interesse do acionista e dos analistas, que tão bem, às vezes, refletem o espírito e a vontade desse acionista, tomando o que aconteceu, por exemplo, com o setor de construção civil, aqui recentemente, né? O setor era escassamente representado em bolsa, aí por volta de 2006, 2007, vieram aí muitas empresas, o setor até em número absoluto se tornou muito representativo, e a pressão naquele momento dos acionistas, certamente, porque o momento era um momento de euforia em relação ao setor, era de que as empresas se expandissem a qualquer custo, já que havia um horizonte tão róseo à frente, né, tão promissor à frente. E isso se refletiu claramente nos relatórios de pesquisas da época. Quem pegava os relatórios de 2006, 2007, vai perceber claramente isso. Então, aqueles conselhos que, ouvindo esse clamor, optaram por esse caminho de crescer a qualquer custo, não se deram, muitas vezes, muito bem, né? E a gente tem algumas consequências que estão aí estampadas nos jornais hoje. Então, independência é algo importante. Independência que vem com profissionalismo, com visão de longo prazo, conhecimento do negócio, mas é preciso ter esse diálogo, é preciso conhecer, porque os acionistas, por outro lado, podem dar contribuições muito relevantes, muito importantes. Nós temos, esse é um contra-exemplo, mas nós temos muitos exemplos positivos. Eu tenho um histórico aí, particularmente de 20 anos, como muitos de vocês têm aí no mercado de capitais, e tem muitas histórias de parcerias interessantes que se desenvolveram graças a essa interação eficiente, boa, produtiva, construtiva entre acionistas e conselho. O segundo cuidado é em relação a privilégio, né? Esse diálogo não pode jamais gerar privilégio de acesso, né? Eu não posso permitir acesso somente a um segmento ou outro. Eu preciso arrumar maneiras de propiciar um acesso mais genérico, de forma que a informação flua de lado a lado de maneira simétrica, equânime, isonômica. E a outra preocupação é com a informação, né? A informação em si. Eu, como insider, eu tenho informações privilegiadas. E eu não posso, de nenhuma maneira, privilegiar qualquer acionista, qualquer segmento de acionista, com essa informação, que é uma informação de insider, de quem está dentro da companhia, né? Até porque isso poderia abrir, com todas as consequências que isso teria em relação à informação privilegiada. Mas, tomados esses cuidados, esse diálogo é extremamente positivo, e a razão, o que importa é a maneira como é feito, né? Ele tem, o que eu percebo é uma percepção factual que eu tenho como participante até de conselheiro, no conselho de algumas empresas. Nem sempre o conselho
tem uma visão adequada do que o mercado, do que os acionistas pensam daquela companhia, né? Falta um diálogo, por exemplo, com as áreas de RI. Muitas vezes você tem conselheiros fiscais instalados, ativos, né? O conselheiro fiscal ativo pode ser um veículo, se ele for ativo, evidentemente. Ele tem que ser esses eventos que nós fazemos, os roadshows, a participação de conselheiros nesses eventos, é difícil ver um conselheiro no evento APMEC, é difícil você ver um conselheiro acompanhando um roadshow, né? Nós falamos aqui, nós tivemos uma série de exemplos, o Galó mesmo deu exemplo, de roadshows, né? E onde você pega informação, quem já fez isso, rodou o mundo, fazendo esses roadshows, aqui internamente também, percebe, você tem uns insights muito interessantes, né? Mas o conselho, muitas vezes, ele não tem acesso a essa informação, porque falta um diálogo, né? Não tem fluidez da informação entre as áreas da companhia. Então, esse diálogo começa em casa, é preciso azeitar a comunicação interna. Isso é uma coisa que a gente percebe, e eu estou passando isso como experiência pessoal, né, de participação em conselhos. Muitas vezes a gente encontra esses canais obstruídos. Então, a primeira coisa a fazer para azeitar esse diálogo e para que a companhia possa se beneficiar dele é desobstruir esses canais internos de comunicação, né? E aí você pode ter iniciativas adicionais para disseminação de informação. Essa ideia de ter efetivamente um interlocutor designado pelo próprio conselho para fazer essa mediação é uma ideia interessante, mas existem outras formas. O importante é que esse diálogo, tomado aqueles cuidados em relação a privilégio, em relação à independência, ele pode ser, e normalmente é muito construtivo. O conselheiro, ele pode... porque quando a gente fala em privilégio, a gente tem que pensar um pouco no seguinte sentido. Ele vai mais ouvir do que falar, né? Ele saber o que o mercado investidor, aquele acionista efetivo dele... Exato. Exato. O que ele está querendo daquela companhia. Então, não é que ele vai passar informação privilegiada, mas é uma... Você comentou a respeito, pegando o gancho seu e da apresentação do Júlio, foi comentado, foi abordado, será que a gente hoje está preparado, tanto o mercado investidor como as companhias, para um diálogo como esse? Você citou uma empresa de construção civil, né? Não, você falou de uma empresa, ok, mas tudo bem, eu também não vou citar nomes, mas enfim, tem uma empresa que teve alguns problemas com relação a isso, que era uma corporation. Quer dizer, será que hoje o Brasil, nós estamos preparados para um diálogo como esse? Eu acredito que sim, né? Na verdade, esse diálogo já ocorre em muitas circunstâncias que não são visíveis, né? Então, eu não estou falando do RI, eu estou falando do conselho com o mercado. Sim, eu acho que sim. Na verdade, você tem já de alguma maneira que tem conselhos que já se preocupam com isso, né? Já se preocupam em estabelecer estratégia de comunicação. Nós temos um exemplo aqui, né? Que já estabeleceu uma estratégia de comunicação. O mercado investidor, você vê que ele também tem essa responsabilização do que ele mesmo falar com o mercado, alinhar interesses. Tá, ele, mercado investidor também? Você sente isso como analista? Eu creio que sim, mas dentro de um processo. Evidentemente, nós precisamos dar uma série de passos, né? Mas você tem iniciativas já que são indicativas de que esse caminho pode ser trilhado, né? De maneira a gerar benefícios para todas as partes envolvidas. Vonei? Eu acho que está evoluindo muito, Geraldo. A gente tem uma infinidade muito grande de tipos de investidores. Eu acho que já tem aqueles investidores e até acionistas que assumiram esse papel, ou seja, ele compra um pedaço de uma empresa, ele tem a responsabilidade de cuidar daquele pedaço, né, daquela empresa, não daquele pedaço, mas daquela empresa que ele comprou. Eu diria assim, que na evolução aí desses anos, eu tenho percebido que aumenta essa consciência. E, por outro lado, aumenta também a abertura da empresa
né, para essas duas questões, de transparência e equidade das informações. Então, eu acho que é um caminho, comunicação é dois lados, acho que os dois lados estão amadurecendo. Acho que o investidor, de maneira geral, tem ainda aquele que não quer, não se preocupa, olha o número, e você até tenta abrir um canal e fala, não, eu estou tranquilo, toca lá. Né? E tem aquele que fala, não, eu quero entender um pouquinho, deixa eu entender um pouco mais da estratégia, ou seja, é aquele olho no olho para entender aquilo. Não é que é uma informação nova, diferente, mas muitas vezes ele quer checar. E você citou um ponto importante, que eu acho que isso é fundamental. Cabe aí ao próprio RI, mas principalmente ao Conselho, lembrar que tem duas orelhas e uma boca, né? Ou seja, ele está muito mais para ouvir que para falar. Plateia, tem pergunta? É bom quando a gente chama a plateia 10 minutos para o almoço, né? Excelente. Bom, já que ninguém tem, o moderador tem a prerrogativa, eu continuo. Não, Mauro, agora passou a vez, agora me continua. Eu sou o moderador. Não, estou brincando, por favor. Eu ia fazer uma para o Júlio, mas tudo bem. Não, faz, por favor. Você é o presidente tem prioridade. A impressão que eu tenho é que o Conselho era uma caixa preta e está entrando na sala do Conselho essa discussão de se comunicar. E essa discussão encontra alguns fenômenos bem brasileiros, né? Quer dizer, você tem o conselheiro do controlador, o conselheiro interno, você tem o conselheiro que foi indicado por um investidor, que é erroneamente chamado de representante do fundo X, legalmente isso está equivocado. Você tem o gestor de investimentos, que às vezes é conselheiro, né? E me parece que o dever de casa que os conselhos devem ter, acho que o Volney tocou um pouco nisso, mas queria que você pudesse aprofundar um pouco mais, é traçar as definições, as barreiras, quem é insider e quem não é insider, quem está ali atendendo todo mundo e quem tem uma agenda própria que você não consegue destacar, porque a partir do momento que o cara é investidor e conselheiro, ele não consegue ter duas cabeças, né? Esse processo de definição de papéis, ele é importante, ele está acontecendo? Como é que vocês veem isso? Mauro, eu acho que ele é fundamental. Eu não sei se ele está acontecendo, mas ele efetivamente ele tem que ser trabalhado internamente lá. Por isso que eu comentei que a gente até acabou criando essa figura. O porta-voz oficial da companhia é o diretor de RI. No nosso caso, coincidentemente, é o próprio CEO da companhia. E tem um porta-voz no Conselho para esses momentos de diálogo, exatamente para poder tentar, eu não diria neutralizar, mas pelo menos deixar claro para os membros do Conselho que existe um canal oficial de comunicação. Obviamente, todo conselheiro, uma vez eleito, ele deve saber das suas responsabilidades e ele não pode, em momento algum, oferecer um papel de insider. Eu acho que aí tem uma questão de responsabilidade, e aí a gente remete àquela questão da governança que está muito ligada a princípios e valores, né? Às vezes você para em situações onde isso, você não sabe exatamente se estão todos atendendo aquelas regras e aqueles princípios. Mas aí eu acho que vai até um momento, né? Eu acho que o papel do Conselho é ser o guardião da governança corporativa. Se ele percebe algum desvio, ele tem que agir, tem que atuar. Eu acho que o presidente do Conselho tem esse papel. Mas ele tem até o seu limite, ele não pode invadir o outro conselheiro, ele foi eleito. Se ele, conselheiro, está fazendo alguma coisa de forma equivocada, ele tem até as suas responsabilidades sobre a pessoa física dele, né? Ou seja, é responsabilidade civil da atitude dele como conselheiro. Então a companhia ela tem que tentar criar um mecanismo, criar um porta-voz, ficar, de certa forma, fiscalizando isso, mas ela tem um limite. Eu acho que no final você tem que puxar para a responsabilidade, para o princípio e valor de cada conselheiro que está dentro da tua companhia. Tinha até na apresentação do Júlio, ele fala de alguns assuntos, né, que o conselheiro, esse porta-voz poderia estar falando: remuneração, gerenciamento de risco, estabilidade, começando sendo interlocutor, né, ouvindo o mercado, o que ele está pensando, para que lado a companhia está indo. Quando você falou que o porta-voz é você lá no conselho, mas isso está definido, isso está escrito em algum lugar, no regulamento interno do Conselho, tem algum lugar que está formalizado isso? Não está, Geraldo. Como eu falei, isso ocorreu esse ano, né? Nós chegamos à conclusão que isso era importante.
no início da gestão desse conselho que eu estou presidindo, que foi agora em 26 de abril, e a gente consensou e estamos respeitando, mas a gente não chegou a criar regra e oficializar, até porque eu acho que isso é muito dinâmico, eu acho que isso muda muito, e é importante isso estar claro na organização. A minha leitura é que é muito mais importante estar claro e estar comunicado do que estar escrito e registrado. É um ponto interessante para o IBGC discutir, né? A Sandra está dando risada ali. Né? Acabou? Não, está acabando? Pessoal, o Mauro está com fome, acho que é isso. Eu só queria fazer uma pergunta para o Júlio. Ele vai falar em portunhol, mais ou menos. Mais ou menos. Quando você fez a apresentação, você falou do porta-voz. Isso na Europa, nos Estados Unidos, você tem exemplos de que tem uma formalização desse porta-voz do Conselho que discute com o mercado acionário? Sì, esiste la figura del lead independent director in certi paesi, in certo tipo di impresa, però muy rápidamente con algunos datos. Hemos hecho un survey a inversores globales sobre con quién querían hablar de la remuneración del management. Esto es un tema del board, claro. Y las contestaciones fueron, esto no es portuñol, es español, pero vamos. Las contestaciones fueron, la primera, queremos hablar con el chairman del board, o con el lead independent director. La segunda step fue con el chair del Compensation Committee, está claro. El tercero es alguien que represente el board en este proceso de decisión, de vincular la remuneración del management a la estrategia de la empresa y que lo pueda explicar, no lo puede hablar el management. Y entonces el secretario del consejo, el corporate governance officer, alguien que hable por cuenta del board. Y cuarto, no cuarto con un resultado muy bajo, porque todavía estamos definiendo este mundo, el mundo del Investor Relations. Por lo tanto, el challenge, el desafío para la función de Investor Relations es esta: cómo proporcionar información al board sobre los inversores, sobre sus políticas, cómo crear un canal de acceso para que luego se pueda transformar esta comunicación. En un cierto momento, ¿quién es menos importante de qué? Y el challenge es todavía muy alto, porque los temas son distintos, los audience son distintos en los inversores y en las empresas. Los goals, los objetivos son distintos y los issues son totalmente distintos. Por lo tanto, yo creo que lo importante es focalizar, que la empresa, los inversores focalicen en cómo vamos a hablar, de qué temas, y luego se va a adoptar el Investor Relation Program, que en paralelo a la actividad financiera tradicional incluya hablar de corporate governance. Perfeito. Queria compartilhar uma questão com vocês. Quando eu tive a oportunidade de uma vez ser chamado para uma reunião, onde um conselheiro da Bolsa de Nova York, ele veio para o Brasil e visitou as maiores companhias brasileiras para ouvir. Ele veio aqui para saber como que estava o relacionamento, como que estava, enfim, tudo que era feito, os sistemas que eram fornecidos. Ele não veio falar nada, ele explicou algumas coisas que estavam na mídia, mas ele queria ouvir o que os clientes dele achavam. Eu questionei ele se ele fazia isso com os acionistas. Ele falou, sim, não sou eu, é um outro conselheiro. Quer dizer, o conselho, nesse caso especificamente que eu estou dando exemplo da Bolsa de Nova York, cada conselheiro tinha um papel de se comunicar com stakeholders, em geral. Então, era de cliente, outro acionista. Não é que ele vai falar com todos, não é que ele vai... Mas ele tem uma agenda para sentir o que os clientes estão pensando, o que o mercado está pensando, além do que vem de informações, evidentemente, da área executiva da empresa. O conselho se responsabiliza também, ele vai buscar informações para tirar conclusões cada vez mais adequadas e traçar um plano estratégico cada vez melhor. Então, é só um exemplo de uma coisa que eu presenciei, estive junto numa reunião como essa. Muito bem, acho que agora a gente vai para o almoço, né? Eu gostaria de agradecer muito à AMEC pelo convite, em especial Mauro Cunha,
que depois que a gente fez um debate muito interessante no Congresso da PMEC, ele me convidou para vir aqui moderar esse painel na MEC. Bom almoço para todos, parabéns pelo evento, a MEC, né, acho que está excelente, espero que as discussões sejam até melhores aí no segundo período. Até logo.